Bom dia, pessoal. Eu sou o Bruno Falcão, sou diretor de negócios na Sou Educação Corporativa. É, Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está participando, que está acessando aí esse nosso web meeting hoje para poder falar um pouco a respeito de EAD corporativo, por onde começar e como atingir meus objetivos. Então, hoje, a ideia desse web meeting aqui é a gente trocar um pouco de figurinhas, né? Poder passar um pouco para vocês como que a Soul está enxergando realmente nesse momento, né? A estruturação de projetos de AD corporativo, né? A gente sempre, do mesmo modo que nós atendemos grandes corporações que já têm uma cultura de AD bem estabelecida, uma cultura já madura de educação à distância, a gente também tem muita demanda de empresas que ou estão começando um projeto de AD, ou já possuam talvez um projeto em curso, mas esse projeto não esteja trazendo os resultados esperados pela empresa, e sempre essa é a pergunta que a gente ouve, né? Por onde eu começo e como que eu garanto que meus objetivos vão ser atingidos, né? Então, é um pouco dessa nossa ideia aqui hoje, é compartilhar com vocês um compilado aí das melhores práticas que a gente vem trabalhando com os nossos clientes e um pouco das ideias que a gente traz sempre que a gente é abordado com essa dúvida, tá? Bom, fazendo breve apresentação sobre mim. Então, como eu comentei, eu atuo como diretor de negócios na Soul. Estou na companhia já há quase 4 anos. Tenho um background de treinamento de bastante tempo já. Trabalho com treinamento desde 2011. O primeiro contato que eu tive com treinamento foi trabalhando com soluções de simulação que efetivamente ajudam na formação, principalmente de operadores de máquinas, né? Você trabalhar num ambiente controlado para capacitação de operadores de máquinas pesadas, operadores de guindastes, por exemplo, ou outros maquinários de construção civil, equipamentos de defesa, enfim. Foi daí que eu comecei a minha história. E, efetivamente, com EAD, eu comecei em 2015 e estou até hoje. Então, um pouco da minha história aí no universo de educação e principalmente de educação à distância, né? Bom, eu sem muita enrolação, eu já queria trazer o primeiro ponto, né? Como que a gente começa um projeto de EAD, né? Por onde a gente começa? Então, existem muitos caminhos, né? Então, eu sempre brinco que as pessoas e as empresas, normalmente, elas olham e querem uma receitinha de bolo, né? Para poder começar um projeto de EAD. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Cada empresa tem sua peculiaridade, cada empresa tem uma particularidade que precisa ser tratada, e acho que isso é primeira aceitação que a gente precisa ter, né? Então, dentro de um projeto de AD corporativo, a gente precisa saber que por onde eu começo, muitas vezes depende de algumas outras respostas que eu preciso ter, né? De, por exemplo, aonde eu quero chegar. Então, sempre a gente precisa olhar o projeto como um todo, a gente precisa olhar os objetivos como um todo, para poder entender por onde começar, né? Mas eu trouxe essa primeira provocação, né, do por onde começar, porque quando eu comecei, né, a trabalhar com EAD, e isso não faz, se você pegar muito tempo, foi 2015, perdão, então a gente está falando aí de 5 anos, existe uma máxima que eu ouvia, né, tanto da empresa onde eu atuava à época, quanto dos meus clientes, que falavam assim, poxa, eu tenho um projeto de AD corporativo, certo? Eu tenho uma plataforma, eu tenho conteúdo, então eu tenho um projeto de AD rodando, eu tenho ali já uma estrutura para poder trabalhar. Só que assim,
ao mesmo passo que isso é verdade, eu tenho uma estrutura, porque eu tenho uma plataforma, eu tenho conteúdos para colocar dentro dessa plataforma, a gente via que o resultado disso nem sempre era satisfatório. Talvez, nem sempre não, talvez assim, em grande número, ali, em grande escala, esse resultado que era atingido pelas empresas que tinham essa mentalidade, né, eles não eram atingidos, né? Ter plataforma, né, não significa necessariamente que eu vou ter, enfim, uma série de pontos ali que a gente vai abordar. E da mesma forma, não significa que eu tendo conteúdo, meus colaboradores vão acessar, ou que esses conteúdos sejam bons, que eles sejam relevantes e assim por diante. Então, essa máxima de plataforma mais conteúdo igual a sucesso é uma equação ali que a gente vem questionando já há bastante tempo, né? A gente já vem provocando as empresas a pensarem há bastante tempo a respeito, né? Então, será que para eu ter sucesso no meu projeto de AD corporativo, eu ter somente uma plataforma LMS e ter conteúdo, eu estou coberto? Então, a gente começa a se questionar. E na Soul, né, a gente sempre trabalha com o conceito de, assim, beleza, eu não sei por onde começar, eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei como eu vou, eu não sei com que equipe, eu não sei nada. A gente sempre questiona o seguinte, legal, então se você não tem essa visão, se você não tem nada desenhado, você precisa pelo menos de 4 etapas no seu projeto. São minimamente 4 pontos que você precisa pensar, que você precisa olhar para poder dar os primeiros passos nesse seu movimento de transformação digital, olhando para a educação corporativa. Então, quais são esses passos, né? A gente está falando primeiramente de estratégia, ou seja, eu preciso entender onde eu estou para onde eu vou. Basicamente isso. E quando eu olho aonde eu estou e para onde eu vou, tem algumas respostas que eu preciso ter nesse meio do caminho. Por exemplo, estou aqui nesse ponto X, eu tenho uma empresa, vamos pensar numa empresa fictícia aqui, Bruno S.A., onde nessa empresa eu hoje capacito meus colaboradores 100% presencialmente, tá? Então eu faço todos os meus treinamentos presenciais. Esses treinamentos, eles se dão muitas vezes quando eu tenho uma obrigatoriedade, então, ou seja, eu estou capacitando meus colaboradores em assuntos que são legais ou que são obrigatórios, normas, normativas e assim por diante. E eu quero começar a olhar o EAD corporativo. Legal, então já tem uma estrutura aqui. Então, o primeiro passo legal, por que eu estou olhando para o EAD? O que eu quero atingir com o EAD? Então, eu quero que os meus colaboradores possam, ao invés de somente ter acesso a treinamentos normativos, regulados e etc., eles possam se autodesenvolver em assuntos voltados mais a soft skills, por exemplo. Eu estou querendo criar uma estratégia de crescimento na minha empresa apoiada pela educação corporativa. Eu estou querendo reduzir os meus custos com treinamentos presenciais. Então, olhando para a minha estratégia, eu preciso saber o porquê, qual é a motivação de eu estar saindo desse meu movimento de capacitação presencial de treinamentos normativos para uma estratégia de desenvolvimento via tecnologia com meus colaboradores. Então, essa é a primeira resposta. E aí a gente precisa começar a desdobrar isso. Por exemplo, legal, então eu vou ter essa estratégia, porque agora eu quero entender com quais pessoas que eu vou desenvolver isso. Quem vão ser os responsáveis, né? Quais áreas vão estar cobertas nesse meu projeto? Então, eu vou oferecer treinamento à distância para todo mundo? Ou eu quero restringir isso para um número X de pessoas ou para algumas áreas da minha empresa? Também eu preciso entender o seguinte, quais são as métricas que eu preciso aplicar e que eu preciso mensurar para que eu possa garantir que os objetivos que eu tenho no meu projeto, eles estão sendo atingidos, né? Então, esse é um outro ponto. Então, eu preciso saber o meu objetivo para eu poder traçar métricas, traçar KPIs,
e com isso fazer uma mensuração constante e garantir que o projeto esteja indo para o lado certo, né? Preciso também começar a entender, putz, legal, são essas áreas que eu vou desenvolver. Então, legal, quais são as competências que esse público tem? Quais são as competências que eu quero desenvolver nesses públicos? E aí eu vou descendo mais o nível. Eu vou pensando, legal, quais as trilhas que eu vou oferecer para esse meu público? Quais são os formatos dentro dessas trilhas que eu vou oferecer? E assim por diante. Então, eu vou descendo, vou cascateando essas informações e com base nesse cascateamento de informações, eu vou tendo respostas que vão ajudando a passar para as outras etapas, a passar para as outras fases dentro desse meu projeto, tá bom? Então, como eu comentei, se eu não tiver nada, o que a Sou enxerga como premissa é que minimamente essas 4 etapas você vai precisar tocar. Então, olhei a estratégia, desenhei um pouquinho essa base, agora eu vou partir para a segunda etapa. A segunda etapa qual que é? Agora sim eu preciso de uma tecnologia, preciso colocar isso para rodar em algum lugar. E quando a gente fala de tecnologia, pessoal, é muito importante que a gente esteja ciente que a tecnologia ela ajuda, obviamente, a gente fazer a gestão, né? Então, nós fazemos a gestão dos colaboradores, quem está fazendo, quem não está fazendo, quando está fazendo, quais as trilhas mais acessadas e assim por diante. Ela ajuda também, né, no processo de engajamento, né? Então, na garantia de que os colaboradores eles vão querer acessar esse conteúdo. Então, a tecnologia ela tem um papel muito importante nisso, principalmente por questões de acesso. Puta, eu consigo acessar via mobile toda essa estrutura de conteúdos e assim por diante. Então, isso é muito importante. Mas é importante que a gente saiba que a tecnologia ela não pode ser um limitante para esse treinamento, né? Para essa capacitação, enfim, para essa estratégia que foi desenhada. Então, por que eu estou dizendo isso? Muitas empresas que vêm até nós e a gente ajuda na questão da estruturação, né, nessa primeira parte de estratégia, elas trazem para a gente questões como, por exemplo, olha, eu tenho um público, então eu vou trazer até uma história real aqui de um cliente nosso, né, do setor automotivo, que eles tinham, enfim, concessionários espalhados pelo Brasil inteiro, e eles comentavam comigo, eles falavam, pô, legal, assim, Bruno, a gente consegue colocar para rodar muito bem a estrutura de plataforma e tal, rodando aqui em São Paulo, região sudeste e tal, que tem um pouco melhor acesso à tecnologia, só que a gente tem concessionárias em locais muito remotos, né? Onde, poxa, é mais difícil do cara acessar ali uma tecnologia, porque o sinal de internet não é tão bom, porque, enfim, por N razões a gente entende que ele tem ali uma certa dificuldade para acessar a tecnologia. Legal. O que funciona para esse cara? Pô, para ele, o WhatsApp funciona muito bem, eles se comunicam, eles interagem e tudo mais. Ok, por que não usar o WhatsApp como uma ferramenta para disseminar conteúdo, enfim, para passar conhecimento? Então, quando a gente olha para o viés de tecnologia, aqui a gente não está obrigatoriamente falando de plataforma LMS, tá? Óbvio, plataforma LMS, ela é muito importante, é um portal, é onde você vai centralizar essas informações, é onde você vai centralizar a gestão disso tudo. Mas, assim, de novo, não posso olhar a tecnologia como um limitante. Eu preciso que ela seja uma aliada dentro do meu processo de construção da cultura de aprendizagem da minha empresa. Tá? Bom, e aí quando a gente fala em tecnologia, então, a gente está falando de plataformas LMS, Learning Management System, né, sistemas de gestão de treinamentos, também a parte de LXP, de Learning Experience, onde a Sou trabalha hoje com plataforma de Learning Experience, onde você olha não somente a gestão dos treinamentos, mas toda a experiência de aprendizagem do seu colaborador, usando elementos de gamificação, usando elementos de metodologias de aprendizado, de andragogia, né? Então a gente pode trabalhar questões voltadas à sala de aula invertida, a criação de conteúdos internos, a cocriação, né? Então, isso tudo são metodologias que a gente pode trabalhar, né? E trazer para dentro de casa como conceitos muito importantes e muito atuais de educação, né? Então, a tecnologia nos permite isso. Legal. Tem na estratégia, tem na tecnologia, o próximo passo é a parte de conteúdo, tá? Então, aqui está invertido, aqui está operação e conteúdo, mas, enfim,
Vamos entender aqui como conteúdo sendo o próximo. Conteúdo significa o seguinte: legal, eu tenho a minha estratégia, eu tenho uma tecnologia, eu preciso agora abastecer essa plataforma, essa tecnologia, ou enfim, esse sistema que eu tenho com conteúdos que sejam altamente relevantes para o meu público-alvo, tá? Então, se eu estou dizendo que eu quero capacitar meus colaboradores enfim, da área de operações, com conteúdos para que eles possam, vamos dizer assim, reduzir perdas da produção enfim, e se desenvolver em um determinado equipamento, legal, eu preciso, dentro dessa minha estratégia, ter conteúdos que possam oferecer isso que eu estou querendo atingir, tá? Então, legal, então eu preciso oferecer conteúdo mostrando como operar aquele determinado maquinário, quais são as melhores práticas nessa operação, né? Eu preciso trazer referenciais que possam ajudar na construção desse conhecimento. E aí, qual que é o segredo, pessoal? Mesclar sempre os conteúdos. Então, se eu ficar learning, eu vou cair do cavalo. Se eu ficar vídeo, eu vou cair do cavalo. Então, o segredo todo do sucesso está na mescla dos formatos, né? Então, eu uso sim o e-learning, mas eu vou mesclar isso com vídeo, eu vou usar um game de aprendizagem, eventualmente, eu vou abastecer ele com conteúdos mais estáticos, como, por exemplo, infográfico, ou como um conteúdo que seja navegável, pode ser um one-page, pode ser um infográfico interativo. Eu vou mesclando esses formatos, eu vou trazendo formatos diferentes para que o colaborador ele possa se deparar com diferentes formas de aprender e com isso ele vai trabalhando ali a forma dele aprender, né? Então isso é muito importante na construção do conhecimento, tá? E ali quando a gente fala em conteúdo, o céu é o limite, assim, né, pessoal? E tudo sempre vai depender muito da necessidade do cliente. Dentro da Soul hoje, a gente desenvolve desde e-learnings muito simples, que em poucas semanas ele está no ar para vocês, até projetos mega trabalhosos, projetos de games de aprendizagem, projetos de vídeos 360, vídeos com realidade virtual, né? Então, tudo isso a gente pode trabalhar dentro do desenvolvimento do conteúdo. Aqui a chave entenda se isso se faz sentido na construção da aprendizagem do teu público. Por que eu estou dizendo isso, tá, pessoal? Muitas vezes a gente se depara com projetos onde o cliente quer uma realidade virtual para poder mostrar o lançamento de um novo produto, por exemplo. E esse produto é um software. Então, assim, cara, é um software. A melhor forma de você mostrar o software é você mostrar as funcionalidades, mostrar a navegação e tudo mais. Realidade virtual vai ser uma perfumaria e não vai agregar valor na aprendizagem dos seus colaboradores, né? Então, assim, sempre pensar muito bem do porquê que aquilo está sendo proposto. Diferentemente, por exemplo, eu estou querendo ensinar como o cara lá na ponta, ele aperta um parafuso. E para isso ele precisa fazer um movimento. Puta, talvez a realidade virtual, a simulação, seja uma forma dele poder treinar como que é feito ali o apertar o parafuso. Então, de novo, tem uma aplicação muito bacana para poder construir esse conhecimento de apertar o parafuso, tá? Então, óbvio, a gente sempre vai entender muito bem o propósito desse conteúdo dentro dessa estratégia, tá bom? E por fim, pessoal, é o que eu brinco, né? Eu falei da tecnologia mais conteúdo ser uma equação muito passada já, né? Porque assim, o que eu brinco com os meus clientes legal, eu coloquei a tecnologia no ar, coloquei conteúdo para rodar dentro dessa tecnologia. Legal, tô zerado, é o que eu precisava fazer, resolvi meu problema. E aí é onde a gente começa a entender que os problemas começam a aparecer, né? Num bom sentido. Por que que os problemas começam a aparecer? Porque é ali onde eu vou começar a precisar engajar meu público, eu vou precisar, então, manter essa plataforma, esses conteúdos vivos, eu vou precisar constantemente estar trazendo novidade para eles, eu vou precisar garantir que os gestores estejam tendo acesso
a informações relevantes, a dados, a números que sejam importantes para eles mensurarem o sucesso do projeto, para os objetivos deles. Eu vou precisar sempre estar olhando para dentro da minha organização quais são as necessidades que estão surgindo e, com base nisso, eu começar a construir um roadmap de treinamentos, né? Então, no momento que eu coloco uma plataforma e coloco conteúdos, beleza, agora eu preciso garantir que esse projeto se perpetue dentro da organização e ele evolua, né? Não é só se perpetuar da forma como ele é, mas que ele evolua ao longo do tempo, sempre sendo um ponto relevante, um ponto de apoio aos objetivos estratégicos da empresa. Ok? Bom, então essa visão simplista, essa receita de bolo, ela é quebrada, a gente acaba tendo vamos dizer assim, uma mudança, né, de paradigma, a gente sai dessa coisa de, putz, tem uma tecnologia, tenho conteúdos e estou super bem atendido, para questionamentos no momento que eu tenho tecnologia e conteúdo, a gente passa a ter os seguintes questionamentos. Beleza, será que eu tenho uma cultura de AD? Será que a nossa plataforma ela é amigável bastante? Putz, falta engajamento dos nossos colaboradores. Precisamos de conteúdo com qualidade. Falta conhecimento de AD. Putz, e a infraestrutura lá na ponta, né? Nossos gestores não nos promovem, né? Como agrego valor e provo que somos um investimento e não um custo? Então, esses são questionamentos reais de clientes nossos, tá, pessoal? Que chegaram até nós e a gente ajudou eles a resolver esses pontos, a resolver essas dúvidas, tá? Por quê? Porque será que temos uma cultura de AD? Sensacional essa pergunta. Pelo seguinte, não é porque eu coloquei plataforma, não é porque eu coloquei conteúdo para rodar que eu tenho uma cultura de AD. A cultura, ela é algo que precisa ser construída, né? Ela precisa ser construída ao longo do tempo. Então, é aquilo que eu brinco com alguns clientes, né? Putz, coloquei ontem uma plataforma no ar e conteúdo, hoje eu abro, vejo que eu tenho baixo engajamento, isso me estressa, já falo, pô, o pessoal não está acessando e tal. Pessoal, a cultura de AD, ela precisa ser construída, a gente precisa mostrar e provar o porquê que isso é importante. A gente precisa garantir que as pessoas entendam o objetivo disso e o quanto isso vai influenciar positivamente o crescimento dela dentro da jornada na organização. Então, de novo, será que temos uma cultura de AD? A gente vai precisar construir isso juntos, né? E como que eu construo isso juntos? Mantendo essa chama acesa, trazendo novidade sempre, oferecendo conteúdos relevantes, fugindo só do trivial, né? Então, eu posso oferecer conteúdos voltados a hard skills? Sim, mas, pô, será que também não é legal eu oferecer conteúdos para soft skills? Eu quero desenvolver o meu cara só para ser bom naquela função dentro da empresa, né? Só o cara precisa ser muito bom contador? Não, eu posso desenvolver o cara também para ele ser um ótimo contador, mas que o cara tenha habilidade de negociação, que o cara tenha habilidade de gestão de conflitos, né? Eu posso expandir os horizontes dele de aprendizagem. Nossa plataforma é amigável bastante? Acho que esse é outro ponto, né? Óbvio que no momento de implementação de uma plataforma de treinamento à distância, né, uma plataforma LMS, a gente vai trazendo elementos, mas é importante que você vá adaptando ao longo da sua jornada a plataforma para melhor atender seu público, né? Então, trazendo sempre melhores, vamos dizer assim, uma acessibilidade melhor, né? Trazendo um visual mais adequado, trazendo questões que possam ir tornando, né, a jornada e a experiência do colaborador dentro da plataforma o mais sutil possível. Outro ponto, falta engajamento dos nossos colaboradores. Galera, de novo, falta engajamento, vai faltar mesmo, né? Eu preciso criar estratégias para poder engajar esse pessoal e mostrando para eles a importância disso ao longo do tempo e com base nisso a gente ir alavancando esse nível de engajamento até que isso seja algo do dia a dia deles, né? Até que isso seja algo tão trivial e tão, vamos dizer assim, tão usual, na verdade, melhor do que trivial, tão usual que ele vai acessar todo dia para ver se tem algum treinamento que está faltando, se tem alguma novidade lá que ele deixou de ver e assim por diante, né?
Precisamos de conteúdo com qualidade, aqui é importante, né? Precisamos de conteúdo com qualidade. O que é conteúdo com qualidade, né? A gente pode desenvolver vários conteúdos e é legal, acho que sempre é bom você ter conteúdos novos, como eu falei, mesclando formatos, trazendo conteúdos ricos, né, para esse público. Mas também é importante você mesclar isso muitas vezes com conteúdos que estão disponíveis, né? Poxa, quem nunca aprendeu com o YouTube, por exemplo, né? Quem nunca precisou recorrer ao YouTube para aprender a respeito de um determinado tema? Legal, então será que não vale a pena eu também usar o YouTube como uma fonte de acesso a conhecimento? Ou TED Talks, a gente ouve bastante TED Talk, né? Legal, será que eu não posso incorporar isso na aprendizagem do meu colaborador? Então, isso são pontos que a gente consegue. Bom, conhecimento de AD, acho que é isso, né? É um pouco ligado à cultura, você vai construindo isso ao longo do tempo. E a infra na ponta, então é isso, são problemas que a gente vai se deparar, então a gente precisa saber como driblá-los, né? Então, por exemplo, e a infraestrutura na ponta? Hoje, várias plataformas já oferecem recursos de você fazer download, né, do conteúdo, realizar aquele determinado conteúdo, e no momento que você entrar numa conexão de internet razoável, né, ou decente, você subir essas informações para a plataforma. Então, isso pode ser, de alguma forma, uma forma de você resolver esse problema, né? Preciso que nossos gestores nos promovam, né? Nossos clientes nos dizem, sem dúvida, e isso é um ponto que a gente incentiva muito. Pessoal, a liderança, a alta liderança da organização e a média, né? A alta e a média liderança precisam estar engajados no projeto. Eles precisam comprar essa ideia antes dos colaboradores comprarem. Não adianta eu querer vender lá na ponta, que meu colaborador tem que parar o trabalho dele, ou que tem que realizar durante o trabalho dele um treinamento, se o gerente dele não está nem aí para isso, né? Então, é importante que esses caras sejam co-criadores de conteúdos, que eles possam gravar vídeos incentivando, que eles possam promover a educação corporativa dentro da empresa e, principalmente, né, que eles sejam a porta de entrada para o sucesso do projeto, né, e não a galera da ponta. Isso vai em cadeia, né, a gente vai olhando que isso vai realmente descendo nível a nível. Então, se o presidente da empresa não comprar a ideia, os diretores não vão comprar. Se os diretores não comprarem, os gerentes não vão comprar. Se os gerentes não comprarem, o pessoal da operação não vai comprar, e assim por diante. Então, importantíssimo, gestores serem promotores desse trabalho, desse projeto, tá bom? E por fim, né, como agregar valor e provar que isso é um investimento e não custo? Eu acho que é mostrando, e aí, de novo, entrando um pouco na questão de métricas e mensuração dos resultados. Eu acho que a gente pode, sem dúvida, fazer um trabalho muito intenso de entender quais são as métricas que vão ser avaliadas, quais são os KPIs que vão ser avaliados e começar a fazer correlações, entender como que isso tem impactado nas vendas da sua empresa, né? Como que a capacitação de um vendedor, por exemplo, tem refletido numa melhora de performance dele. Então, a gente precisa cruzar dados, né? E com base nesse cruzamento de dados, a gente vai mostrar que, assim, olha, o cara que está mais se capacitando é o cara que está mais vendendo. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas é dessa forma. É a gente começar a usar um pouco dessa mensuração de resultado como forma de provar que você não está só jogando dinheiro no projeto de AD, mas você está provando o valor dele e mostrando que você é um investimento, né? Então, isso é o objetivo de todas as áreas. E acho que tem mais um objetivo que uma das nossas gerentes na sua, Ana, sempre traz, né? É que a área de treinamento está tendo sucesso quando ela é colocada nas rodas de decisões das empresas, né? Então, é levado para a mesa de decisão, né? Então, putz, é aí que a gente vê que a área de treinamento está super provando o seu valor, tá? Bom, fazendo um breve resumo disso aqui que eu trouxe por área, né? Então é isso, né? Estratégia. Se você não sabe para onde ir, ou se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então é isso, pessoal. Quais são as pessoas, os processos e as tecnologias que eu quero usar, ou que eu preciso usar para ter sucesso? Definir meu objetivo estratégico com EAD,
garantir alinhamento com os objetivos estratégicos da organização, então eu preciso que essas duas coisas se conversem. Se o objetivo da minha empresa é dobrar de tamanho a cada 2 anos, legal, como que a educação corporativa está suportando esse objetivo estratégico, né? Quais os sistemas melhor se adequam às minhas necessidades? Então, cada necessidade de empresa, cada necessidade de público tem a sua particularidade, então a gente precisa entender quais são os sistemas que melhor se adequam, quais as características do meu negócio, do meu perfil de público, legal. Então, assim, eu, Bruno S.A., que eu falei, sou uma empresa que tem um público extremamente operacional. Então, esse público ele tem necessidades de aprendizagem diferente do que uma galera que fica num corporativo, no escritório, por exemplo, né? Então, assim, eu preciso entender qual é o perfil do meu público, qual é a particularidade do meu negócio, para eu poder oferecer conteúdos que sejam relevantes. Quais conteúdos em quais formatos? Mesma coisa, eu entendendo o perfil do público, eu vou conseguir entender em quais conteúdos e quais formatos. E como eu mensuro se estou indo em direção ao meu objetivo ou não. Tecnologia. Algumas perguntas que a gente precisa responder. Minha plataforma é mais adequada às minhas necessidades? Eu mudo o meu processo em função da tecnologia ou a tecnologia em função do meu processo? Então, isso aqui é um belo de um paradigma, né? Então, assim, a gente fala de transformação digital. Eu continuo fazendo o treinamento da mesma forma que eu fazia presencial, só digitalizo ele, ou eu mudo a minha forma de ensinar e, consequentemente, a forma de aprender dos meus colaboradores para poder trazer eles para um novo momento, né, para uma nova era aí de transformação. Então, esse é um ponto para a gente pensar. Minha plataforma é fácil de operar? Eu tenho boa estrutura e recursos atrativos? Então, eu tenho banners, eu tenho informações, eu tenho chats, fóruns, eu tenho essas possibilidades? Eu posso rodar campanhas que engajem meu público, por exemplo, campanhas de gamificação, né? A gente tem ali uma plataforma que usa bastante gamificação, depois a gente deixa um link para vocês acessarem aqui, mas isso é algo que as empresas têm buscado muito, usar a gamificação como forma de engajar público-alvo. Ela permite que eu crie não apenas obrigações, mas sim um ambiente real de desenvolvimento. De novo, pessoal, se eu colocar dentro da plataforma, eu, Bruno S.A., que só dou treinamentos presenciais em normas, se eu colocar só cursos cursos online, com normas, que sejam vídeos daqueles cursos presenciais que eu estava dando, será que eu vou ter um engajamento, né? E será que meu ambiente permite que eu crie um real ambiente de desenvolvimento, onde eu tenha, por exemplo, playlists, né? Onde eu tenha sugestão de novos conteúdos? Será que o meu ambiente me permite isso? Então, a gente pode pensar nessa possibilidade. E se a partir dessa plataforma eu consigo extrair todas as informações que eu necessito para tomar minhas decisões. Então, acho que são informações relevantes aí para a gente considerar. Conteúdos, de novo, eu falei, mescla de formatos, use conteúdos livres, né? Faça uma curadoria ou contrate uma empresa com especialidade, com expertise nisso. A Soul faz muito curadoria de conteúdos, mas conteúdos que sejam livres, né? Que a gente possa buscar na internet artigos, que a gente possa buscar na internet vídeos, que a gente possa buscar na internet conteúdos que são cursos que estejam disponíveis gratuitamente muitas vezes, né? Conteúdos divertidos e leves, não adianta botar um curso de 5 horas e querer que o cara faça, não vai fazer. A gente precisa ter conteúdos rápidos, leves, divertidos, né? Lembrando que é um conteúdo que o cara vai estar fazendo na frente do computador sozinho. O objetivo nosso é que ele chegue até o final, que ele absorva o máximo de informação. Então, precisa ser divertido, precisa ser leve, precisa ser rápido. Deixe uma marca, acho que isso é importantíssimo, tá, pessoal? Vocês deixarem uma marca. Eu ouço com muita alegria, muitas vezes, clientes nossos nos reportando, né, que, olha, a gente fez um treinamento de código de ética, tema chato pra caramba, né, mas fiz um treinamento de código de ética, onde a gente, poxa, teve um baita engajamento, o pessoal adorou o personagem que vocês usaram, né, inclusive eles comentam, treinamento do personagem tal. Deixa uma marca, isso é uma forma de vocês mostrarem valor com o treinamento à distância, mostrar valor do trabalho que vocês têm feito. Então, deixe uma marca em relação a isso, tá? E garanta que a comunicação seja constante e estratégica. Então, sempre eu vou precisar ter conteúdos relevantes para o meu público, mas também, lembra que eu falei dos gestores serem responsáveis por promover
o trabalho da área de educação? Então, será que não vale a pena no lançamento de uma trilha que o gestor ou que o gerente responsável por aquela trilha, aquele projeto e tal, que ele possa trazer a importância, que ele possa falar o porquê que esse treinamento está sendo disponibilizado, qual a importância das pessoas realizarem, né? No lançamento do projeto de AD corporativo, poxa, ter o CEO da organização falando do investimento que está sendo feito, da relevância disso, do quais são os objetivos que ele espera. Então, comunicação constante, comunicação estratégica, sempre vai trazer resultado, tá? E operação, né, pessoal? Então, relatórios, resultados e KPIs, administração do portal, né? Então, tudo isso faz parte da operação, né? Eu coloquei aqui o PDCA, né? Porque é um conceito aí de administração, né? Mas que ele é importante e dentro de operação a gente faz muito isso, né? A gente planeja, a gente faz, a gente vai verificar os resultados disso que a gente fez e a gente vai agir em cima desses resultados. Então, é um ciclo que a gente precisa criar para a garantia do sucesso, né? Comunicação constante também e suporte, tanto nível usuário quanto nível administrador. Então, sempre importante ter suporte. Plataformas, nem sempre tem suporte, tá? Principalmente plataformas internacionais, né? Plataformas que são muitas vezes rolloutadas aqui para o Brasil, a gente enxerga que as empresas têm dificuldade na operação. Legal. Então, como que eu posso fazer isso? A Soul, por exemplo, ela trabalha com uma área justamente que visa a operação do projeto de AD corporativo dos nossos clientes. Então, tudo isso que está aqui, né, todo esse trabalho, tanto em nível estratégico quanto tático e operacional, a Soul assume a responsabilidade interagindo com a empresa, tá? E, óbvio, a gente consegue alavancar muito o resultado, alavancar muito essas métricas aí que vocês precisam atingir para o projeto de vocês ser um sucesso. Então, a gente sai desse cenário onde eu tinha plataforma e conteúdo para a gente ver que a gente precisa, atualmente, de uma estratégia. Opa, voltando, a gente precisa de uma estratégia, a gente precisa, sim, de uma plataforma, de uma tecnologia, a gente precisa de curadoria de conteúdos, a gente precisa dos conteúdos e a gente precisa de operação. Então, você vê que essa linha do tempo ela acaba sendo expandida, né? Isso são fatores internos, né? Fatores que eu vou trabalhar e eu vou responder. Mas aí eu tenho também que me atentar a fatores externos, a cultura da organização, a cultura de aprendizagem, né? O perfil do meu público, o mercado onde eu estou inserido, as características dos meus negócios. Então, você vê que para que eu possa iniciar e para que eu possa ter sucesso no meu projeto, eu preciso avaliar muito mais variáveis, muito mais fatores, tá bom? Bom, para finalizar, queria deixar alguns takeaways aqui da nossa conversa, né? Então, olhar estrategicamente para o seu projeto, garantir que você consiga responder o porquê das ações, o porquê do projeto, né? E ter em mente onde você quer chegar. Então, não adianta eu falar assim, puxa, eu vou fazer um projeto de AD porque meu concorrente está fazendo. Legal. Pode ser um caminho, mas assim, por que teu concorrente está fazendo? Qual o objetivo por trás dele estar fazendo aquilo, né? Então é importante a gente sempre perguntar o porquê, tá? A gente sempre ter essa resposta do porquê, porque eu tenho certeza que a gente vai estar indo para um caminho muito mais positivo, tá? Eu coloquei aqui keep it simple, né? Uma tática aí muito boa. Comece pequeno e vai evoluindo, não queira abraçar o mundo de uma vez só. Então, lembra que eu falei que a cultura de aprendizagem é uma construção? É isso, gente. Você não vai construir nada de uma hora para outra se você não começar com pequenos passos, né? Então, vai experimentando, vai colocando aos poucos ideias para rodar, vai colocando aos poucos formatos, vai colocando aos poucos uma série de pontos ali que o pessoal vá experimentando e dando feedback, e com esse feedback você vai aprimorando, tá? Conteúdos obrigatórios, ok, mas vamos garantir que a gente possa oferecer conteúdos livres também, então desenvolver os nossos colaboradores não só para a empresa, mas desenvolver para a vida, né? Desenvolver profissionais, mas desenvolver pessoas melhores também, né?
Mescle formatos, entenda quais os que fazem mais sentido para o seu público, né? Então, é isso, mescle os formatos e comece a avaliar com eles quais formatos que eles mais se engajam. E a partir disso, comece a investir mais nesses formatos, né? Então, é um ponto bem importante da gente trazer para nossas análises, tá? Segredo, comunicação com seus colaboradores e constância. É um projeto vivo, então não adianta eu colocar lá 50 conteúdos, colocar a plataforma, o pessoal acessa e esperar que daqui a um ano eu vá acessar, 100% do meu público esteja engajado, todo mundo esteja realizando, não vai ser assim. Então o segredo é comunicação com seus colaboradores e constância. Sempre botando conteúdo novo, sempre colocando novas informações, sempre abrindo para uma discussão, sempre criando novas, vamos dizer assim, novos entrantes ali na plataforma para poder gerar comunicação e gerar discussão, tá? E engajamento da alta liderança é ouro para o seu projeto, tá? Então, sem isso, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade na caminhada, né? Mas com isso você vai ter, sem dúvida, um caminho de muito sucesso. Bom, essa é um pouco da ideia, né, que eu tinha aqui hoje de trazer para vocês, um pouco de takeaways e, enfim, informações que vão sendo trazidas pelos nossos clientes para nós, né? Então, espero que esses insights tenham feito sentido e possam ajudar vocês nos seus projetos de educação à distância, né, o projeto de ED corporativo. E aqui só fazendo um comentário, né, que a Soul lançou recentemente um projeto chamado Get Started, né, que é um produto nosso, na verdade, que nós ajudamos as empresas que não têm nada, que não têm nenhuma dessas dessas etapas cumpridas, vamos chamar assim, né? A gente ajuda vocês a colocar no ar em 5 dias um projeto de ED corporativo, tá? Com baixo custo e com, sem dúvida, uma estratégia bem desenhada para vocês atingirem o sucesso de vocês, tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Get Started, também vou pedir para o pessoal deixar nos comentários ali o link, né, do Get Started para vocês buscarem mais informações. E sem dúvidas, aqui estão os meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Fiquem à vontade para me acionar, tirar dúvidas ou para questionar qualquer ponto que eu trouxe aqui hoje nesse nosso web meeting, tá bom? Desejo aí para vocês um ótimo dia, uma excelente semana e estamos juntos.